Nome. Rafaela Ferreira. Idade. 27. Naturalidade. Viseu. Residência. Porto. Bem-vindo ao Enxoval, Rafael. Obrigada. Enxoval é a palavra que utilizamos muitas vezes para descrever tudo o que herdamos das nossas famílias e da nossa história e trazemos para a vida adulta. Neste programa vamos tentar saber mais sobre a herança que trazem algumas cozinheiras e chefes em Portugal. Desde as receitas que herdaram, àquilo que trazem consigo e que influencia a forma como cozinham e como veem o mundo. O que é que tu queres dizer quando dizes que foste parar à cozinha por acaso? Por coincidência? Que coincidência foi essa? Sim, porque não existe uma história romântica nisso, não é? Estamos sempre à procura dessas histórias românticas, não é? Exato. E eu não tenho, e pronto, defraudo sempre ninguém as expectativas. Eu sempre cresci num ambiente que comíamos muito, infelizmente, e muito bem. Sempre se gostou muito de comer na minha casa. Os meus pais tinham um restaurante, o meu pai principalmente, mas que fechou eu tinha tipo 5 anos. Eu acho que ia fazer 5 anos. Eu acho que isso impactou-me, não no eu querer ser cozinheira, mas no facto de eu gostar muito de comer, porque sempre estive envolvida em comida boa e fresca e saborosa. A verdade é que depois a cozinha surge, eu continuo a gostar de comer a minha vida toda, sempre foi uma preocupação minha. Tipo, quando eu era miúda, eu cresci numa aldeia, tipo, o meu avô marcava de temos que ir arrancar batatas, se vocês querem batatas de graça, e a família toda ajudar a arrancar as Para batatas. trazer a sua porção, não é? Eu tinha tipo 5, 6, 7 anos. A minha preocupação era: ok, eu já lá vou ter, vou preparar o lanche para levar. Tipo, sempre foi a minha preocupação, portanto, isto acompanha-me. Eu acho que esse gosto foi se desenvolvendo. Depois, tipo, eu comecei a gostar de cozinhar mais coisas em casa e chegou ali um ponto da minha vida em que eu sempre sempre fui muito refilona, sempre me disseram, que acho que todos os refilões ouviram isto na vida: tu eras boa, era para a advogada. Porquê? Porque estavas sempre Era a contra-argumentar. estava, sim, tipo, Em com que tipo de factos, coisas? em que tudo o que eu achasse que tinha razão. Que E houve uma achavas que fase, tinhas sempre. houve uma fase da minha vida, naquela adolescência terrível, em que tinha sempre razão, não é? E então fui para a economia, assim, na onda do secundário, mas depois a economia tinha matemática. A minha mãe professora de matemática. Pai, depois chegou ali ao 11º ano e estava frustradíssima, tipo, eu não sabia. Mas um frustrado leviano, que era do género: bem, eu tenho 16 anos e não estou bem a perceber o que é que eu vou fazer com isto. Estou a ficar muito chateada, estou muito cansada de estudar isto. Depois eu queria estudar e distraía muito facilmente e não estava a conseguir ter os resultados que queria. Não que eu quisesse ter 20, mas não conseguia estar ali nos 14, 16, pá, que era o mínimo que eu queria para conseguir fazer alguma coisa, e não me estava a dar gosto. O que é que eu vou fazer com isto? Se isto não me está a dar gosto agora, imaginem quando eu chegar a um curso qualquer. Claro. Pá, e entretanto começou-se a falar, havia o curso superior de cozinha ou qualquer coisa assim no Estoril, que era a licenciatura, e eu comecei a levantar o tema: pá, se calhar posso fazer isto. Mas tu vivias em Mas eu Viseu. vivia em Viseu. E começou-se a levantar este tema, ou seja, eu termino o secundário normalmente. Tinhas 16 anos. Tinha 16 anos, termino o secundário normalmente e pode ser que se calhar vá para a cozinha. Mas entretanto a frustração começou a ser tanta e esta imagem de poder vir a ser cozinheira começou a entrar-me tanto na cabeça. Mas de onde é que vinha essa... Foi do género: se eu gosto de cozinhar, eu gosto muito de comer, gosto de cozinhar, sou super resiliente, isto é muito do meu pai, sou demais a nível profissional, acho que me vou dar bem neste ambiente. O teu restaurante do teu pai era o quê? Pá, era um restaurante de Estrada Nacional, chamava-se Flor do Voga. Oh, Era um restaurante de Estrada Nacional, em Viseu, na Nacional 2, na mítica Nacional 2. Pá, e era um restaurante de bitoque, de borrego grelhado, cozido à portuguesa, no dia do cozido à portuguesa. Portanto, era um restaurante, bacalhau, imensos pratos de bacalhau, porque o meu avô era maluco por bacalhau. Portanto, era um restaurante de comida super tradicional, servido em bandejas de inox, com pratos do dia, em que ia lá de tudo, desde o bancário à pessoa das obras das autoestradas, de tudo. E eu cresci nesse ambiente, a roubar batatas fritas aos clientes, porque eu cresci literalmente lá. Então, tipo, as histórias todas, hoje em dia há gente que ainda se cruza comigo e que diz: tu é que és a filha do Paulo, tu roubavas as batatas fritas da nossa mesa quando nós íamos ao restaurante. Isto é real, tipo, eu ia lá e roubava as batatas fritas da bandeja dos clientes. Bem, foi correndo bem. E lembras-te da primeira coisa que cozinhaste para ti? Eu lembro-me que Ou para alguém? fui cozinhando várias coisas assim, tipo aqueles bolos, quando começamos a querer fazer umas coisas. Mas eu lembro-me que há um ano que a minha mãe tem que ir dar aulas para Lisboa e eu comecei a ter que me desenrascar numas coisas. Eu fiquei a morar com os tios para ser mais fácil ali agilizar o processo. Mas pá, voltei meio, o meu pai chegava à casa: o que é que vamos almoçar? Temos que ir a algum lado. E eu já estava um bocado farta. Eu lembro-me que então comecei a fazer assim um arroz
e depois comecei a fazer uma carne, mas tipo tudo coisas muito simples. Sim, E eu estava no sim. terceiro ano, devia ter quê? 7, 8 anos. Uau. E essa é a primeira memória que eu me lembro de realmente cozinhar com o intuito de alimentar alguém, ou seja, quase por necessidade, que não seria, não é? O meu pai nunca nos deixaria passar fome, iríamos a Sim, algum sim, lado, sim, mas, sim. ou seja, vou desenrascar aqui isto para ser Porque uma ele em casa dinâmica não mais cozinhava fácil assim para tanto. todos. Não, e ou seja, ele saía do trabalho, ia muito a correr, era muito curto. É a primeira vez que eu me lembro de cozinhar para servir, sem ser aquela cena do mãe, quero fazer um bolo ao fim de semana, Sim, sim, sabes? sim. E essa é a primeira memória que eu E tenho. lembras-te quais eram as coisas que mais gostavas de comer? Eu sempre gostei muito de comer de tudo, não é? Mas, por exemplo, eu adoro bitoque, cá em cima é prego no prato, não é? Mas bitoque para mim é uma cena super simples que me deixa muito contente. Mas depois gosto muito de cabidela, gosto muito de bacalhau ao lagareiro. O meu pai tem um lagar de azeite, então há um culto à volta do bacalhau ao lagareiro. Mas eu gosto de comer de tudo. E quando estavas a terminar o secundário, nessa fase em que estavas a pensar, pronto, realmente aquilo que eu tenho mais curiosidade é em relação à comida. Sim. O que é que motivou a decisão de estudar cozinha para Coimbra? Quem é que apoiou essa decisão? É assim, Porque eras o que muito novinha. motivou foi um bocadinho tentativa e erro. Foi do género. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer, eu gosto muito da dinâmica de servir pessoas e de cozinhar para pessoas. Eu acho que isto, pronto, acho que isto pode ter futuro. Na altura também a carreira de cozinha estava a começar de ter um bocadinho mais ênfase. Eu acho que isto pode ter futuro. Vou tentar. Tenho 16 anos, se não der certo, pronto, lá vou para outra coisa qualquer. Isto foi uma conversa falada depois em casa, começou-se a levantar o tema repetidamente e começou-se a querer antecipar, ou seja, deixar de ser a tal licenciatura e se calhar vou já. Tipo, termino o 11º ano e vou já. E assim foi, pá, o meu pai sempre muito reticente porque tinha tido o restaurante, mas ao mesmo tempo, se tu estás a sentir que o caminho é por aí, pá, ok, vai, força, mas ao mesmo tempo, olha, cuidado, a vida é chata, e as folgas e o trabalho, mas queres ir, vai. Mas queres ir embora, nós estamos aqui. A minha mãe apoia-me imenso, aliás, a minha mãe fez uma pesquisa gigante de escolas de hotelaria e de curso e não sei o quê, tipo, ajudou-me imenso. E eu senti muito apoio dos meus pais. Depois mudei-me para Coimbra, a minha madrinha morava lá, portanto eu tinha 16 anos, mas eu fiquei a morar com ela, sempre também foi uma segurança um bocadinho maior para os meus pais. Pá, eu cheguei à escola de hotelaria e foi tipo, fiquei encantada. Tipo, que temos que usar uniforme? Isto é sério? Sabes? Tipo, e o rigor que se vivia na altura nas escolas de hotelaria, eu fiquei encantada. Depois tive o primeiro estágio e foi tipo, estou fixe, é Onde é isto. que é? Onde é que foi o primeiro Foi na estágio? Casa da Insua, que é ali em Penalva do Castelo. Ok. Então tinha uma dinâmica muito esquisita nessa altura, porque eu tirei um curso que chama Onda Job, nem sei se isto ainda existe. Ainda existe o nível 4. Pronto, mas isto era um nível 4 concentrado num ano só. E então nós tínhamos 6 meses de aulas e depois os outros 6 meses tínhamos metade da semana aulas, metade da semana estágio. E eu, que adoro facilitar-me a vida, decidi ser de Viseu, estudar em Coimbra e ir fazer esse estágio para Penalva de Castelo, que já é quase mais perto da Guarda do que de Viseu. Mas foi giro, ou seja, o meu primeiro estágio foi numa cozinha de hotel, que é onde me permaneço até hoje, basicamente em cozinhas de hotel. E foi o primeiro impacto que eu tive. Eu gosto disto. O que é que havia ali que te fazia ter essa sensação? Nós servíamos comida muito boa, e o perceber que era possível fazer comida muito boa, que ela podia ser vendida e ser feliz a fazer aquilo. Eu estava tipo super. Não sei se era uma felicidade imediata, mas realizava-me aquilo naquele ponto. Aquela dinâmica de não há um dia igual, não há uma rotina. Eu gostava muito disso. E eu pensei, ok, isto está a correr bem, o curso correu bem, o estágio está a correr bem, vou fazer o nível 5. Que fixe. Pronto. E eu acho que tive a sorte de mirar na cozinha como isto pode ser uma opção e de ter acertado. E depois, quando foste fazer o nível 5, foi em Coimbra na mesma? Foi em Coimbra na mesma, continuei lá. E o que é que ias à procura aí? O nível 5 foi só mais um bocadinho no sentido de, bem, eu já estou a ver que eu já não vou tirar uma licenciatura. O nível 4, ainda por cima eu fiz o nível 4 só num ano, aquilo era muito comprimido, foi muito express. Vou procurar aqui um bocadinho mais de bases teóricas, que também são importantes. Vou abrir aqui um bocadinho mais os horizontes na escola também. Eu vou ficar com o nível 5, ou seja, que profissionalmente, sem ser licenciatura, é um nível acima. Já fico um bocadinho mais confortável para aquilo que eu quiser fazer a seguir. Foi mais para um complemento, para eu me sentir também um bocadinho mais segura, de género, ok, tenho o nível 5,
não foi só tipo vim aqui fazer um curso de 1 ano e agora já está, foi mais para me trazer até segurança do que propriamente se calhar conhecimento, sabes? Porque acho que o conhecimento veio, mas vem muito mais depois com aquilo que trabalhamos do que com aquilo que esse nível 5 me pode ter trazido. Mas o nível 5 trouxe-me estágio na feitoria. Que idade é que tu tinhas quando foste estagiar para a feitoria? 16, 17, eu acho que nos 17 para fazer os 18. Ou já com 18, estou aqui na dúvida. Aí nesse limbo. Aí nesse limbo. E como é que foi essa experiência? Um caos. Em que sentido? Eu, na altura, vivi muito isto na escola. Havia 2 espectros de chefe. O chefe que dizia que os Michelins eram incríveis e os chefes que diziam que não, tipo, os estágios aí são uma porcaria, só vão para lá escolher ervas. E eu, bem, isto é tão antagónico, quero ir ver. Vou ver. Bem, quando eu cheguei lá, primeiro foi tipo um deslumbre. Foi, bem, tipo, isto é outro nível. Tipo, em tudo. E o que é que te deslumbrava? A organização, a metodologia, tipo, os setups, do género, tudo direitinho, tudo quase à régua, foi do género. Uau! E depois tudo o que eu via chegar àquele restaurante de matéria-prima. Pá, sou de Viseu, percebem? Tipo, ver marisco com qualidade, ver. É impactante para Coisas mim. que eram Tipo, ou seja, inacessíveis, não é? claro que eu já tinha ido à costa, não é? Tipo, não vi o mar com 18 anos, mas realmente ver aquilo em tanta abundância, com tanta qualidade, tão consistentemente, deixou-me altamente deslumbrado. Eu, não, isto é outro nível. Eu tenho memórias até hoje de 1 ou 2 molhos que eu provei pela primeira vez que quase me fizeram chorar lá, que foi de género. Estou a chegar a outra coisa já. Tipo, isto realmente é. Este estilo de cozinha com esta qualidade é surreal. E depois, é assim, era uma dinâmica super intensa, não é? Depois eu vivo muito, e ainda hoje vivo muito naquela do. Eu tenho que conseguir isto e tudo, e mostrar que consigo ainda mais. E vivia-se numa época que na cozinha era. Principalmente com os estagiários, não consegues, não é? Olha, mais um que não consegue. Eu, não, Não estou a falar não, comigo. desculpem, eu consigo. E então, ou seja, desafiei-me imenso. Cheguei ao final com aquela sensação, bem, se eu fui capaz disto, de me entregar desta maneira a isto, eu realmente consigo escolher tudo aquilo que eu quiser fazer. E ao mesmo tempo foi, isto é incrível. Eu saí de lá deslumbrada, claro que ao mesmo tempo também com aquela realidade toda do Michelin, trabalhava-se muitas horas, a um ritmo muito acelerado, não é? Não é só trabalhar muitas horas, tipo com um tempo a fazer as coisas, não, é trabalhar muitas horas, a um ritmo intenso de trabalho. Era essa a sensação, era isso que te criava uma sensação de caos? Sim, sim, ou seja, o caos foi porque eram tantos sentimentos e tantas coisas ao mesmo tempo que era de género. Oh meu Deus, tipo, não quero mais isto, como é que é possível tanta coisa em tanto tempo? E depois ao mesmo tempo, oh meu Deus, que incrível, Como é que eu vou coisas processar estas boas. emoções todas, não Sim, é? foi tipo processar aquilo tudo, aquelas emoções todas em Lisboa, Sozinha. sozinha pela primeira vez, não é? Porque eu entretanto em Coimbra e tendo acompanhamento, claro, depois sempre muito independente, mas em Lisboa, Muito novinha. sozinha, novíssima, num ambiente totalmente diferente daquele onde eu tinha estado. Mesmo no estágio anterior era um hotel em Alva do Castelo, com poucos quartos, com um ambiente muito mais calmo. Foi muita coisa para gerir ao mesmo tempo, mas boa, aquele turbilhão de emoções que demora, mas que é muito E havia outras mulheres e satisfatório. raparigas na cozinha, nessa altura. Havia, em proporção muito menos, mas havia. Eu trabalhei com a Francisca, trabalhei com a Leonor Godinho, portanto tive várias mulheres e vários exemplos de excelentes profissionais e E que têm hoje uma pessoas carreira e que consolidada têm também. hoje uma carreira consolidada. Agora, em proporção eram muito menos. Aliás, quando eu entrei para a feitoria era só Francisca. Bem, espero não estar aqui a esquecer de Sim, ninguém, sim, mas sim, sim. acho que era só mesmo a Francisca. E realmente aquilo era um ambiente super masculino, não é? Uma energia super masculina, super pesado. Havia uma mulher, não tinha como. Mas acho que consegui ir gerindo isso bem. O que é que isso exigiu de ti para conquistares depois também o teu próprio caminho? Bem, eu acho que foi mostrar que eu conseguia fazer o mesmo que eles. Pronto, porque há sempre essa dúvida, não é? Nós crescemos sempre que a mulher é mais frágil, é mais delicada, é mais isto, é mais aquilo. Pronto, e na realidade foi provar que eu até posso ser frágil, mas eu, se for frágil, é tão frágil quanto vocês, ou até posso ser mais, mas sou em minha casa. E que aqui eu consigo fazer tudo aquilo que vocês me propuserem. Pronto, claro, dentro dos limites, mas sempre me senti muito respeitada lá dentro. Eu consigo fazer tudo o que for preciso e tudo o que vocês fazem. E acho que foi um bocadinho por aí, quando eles perceberam que, ok, tipo,
esta miúda corre, de bem que isto é a gíria que se usa. Acho que depois foi mais fácil também, a partir daí. E para quem entrou como estagiária no grupo Altis e está a fazer o percurso que estás a fazer, como é que tu olhas para os desafios que foste tendo ao longo do teu percurso e para as conquistas também? Então, eu tenho um percurso diferente, não é? Porque eu acabo por crescer sempre dentro do mesmo grupo. E claro que há coisas que eu gostava de ter visto fora, mas a verdade é que sempre que eu pensei, se calhar era uma boa altura para ver outra coisa, ele surgiu-me sem eu verbalizar, ele surgiu-me com um desafio E novo. que coisas eram essas que tu gostavas de ter descoberto no teu Imagina, lugar? acho que era muito importante, mas que acho que ainda vou a tempo também. Acho que era muito importante ter conhecido outras cozinhas. Portanto, eu trabalhei muito tempo com o chefe João Rodrigues e muito tempo também com o chefe André, que já estava lá. E eu acabo por absorver imenso daquilo que era a cozinha deles e que é ótima, atenção. Por isso é que me mantenho aqui também, porque é uma linha de cozinha que eu adoro. Mas eu acho que podia ter sido importante, teria sido fantástico também eu ter trabalhado com outras pessoas, outras metodologias, outras cozinhas e tudo mais. Mas pronto, fui vendo no YouTube. Fui vendo no YouTube. E que desafios então é que foste encontrando e que conquistas é que foste tendo com essas propostas que te iam fazendo também para te manterem motivado? Sim, portanto, eu durante algum tempo eu depois fui terminar o curso, quando acabou o meu estágio, e voltei para trabalhar no feitoria. Realmente, quando eu volto para trabalhar no feitoria, eu não estive lá imenso tempo, tive acho que se calhar uns 6 meses, e percebi que talvez a minha evolução dentro da feitoria fosse muito lenta, porque normal, é preciso muito rigor constante na mesma bancada, portanto as pessoas demoram um bocadinho mais a experimentar Outras coisas, as outras sim. secções. E então na altura sugeri ao chefe se eu não poderia ir para o Mensagem, que é o outro restaurante do hotel, porque eu sentia que lá podia ser um bocadinho mais livre a nível de cozinha e de mais facilmente fazer outras secções. Pronto, e na altura o outro restaurante estava efetivamente a precisar de cozinheiros e eu passei para outro restaurante, ou seja, eu fiz um bocadinho ao contrário do que na altura as pessoas queriam fazer. As pessoas na altura entravam para a Mensagem para querer ir para a feitoria, e eu entrei para a feitoria e pedi para ir para a Mensagem. Não me arrependo nada. O que é que aprendeste aí? Que competências é que essa mudança te trouxe? Ou seja, eu peguei em todo aquele rigor que já tinha absorvido no feitoria, a querer fazer o mesmo na Mensagem, mas com um volume de trabalho muito superior. Eu aprendi realmente a ser uma cozinheira super desenrascada, sem pôr em causa o resultado final, não é? Porque não basta ser desenrascado. Eu acho que essa é a melhor competência que eu ter tomado esta decisão na altura me trouxe. Eu realmente sou capaz de perceber que há vários processos para chegar a um resultado e mediante as situações em que eu estiver, eu vou ter que escolher uma com pouco prejuízo e com um ótimo resultado. E o Mensagem trouxe-me imenso essa genica que eu acho importante. Acho que é a minha melhor característica, se calhar, enquanto profissional e andamento, agora não é? chefe. É continuares a Sim, correr. é ter andamento e é conseguir com muita clareza olhar para uma situação crítica e conseguir facilmente resolvê-la sem. Que coisas é que já te aconteceram onde tu realmente pudeste sacar dessa competência? Sei lá, não lembro de nenhum exemplo específico, mas por exemplo, acontece muito com grupos que eram 20 e passam para 40, se calhar que era para as duas e aparecem à uma. A nível de organização também, a nível de, por exemplo, de reservas, tipo, temos uma estrutura de reservas, por exemplo, para o restaurante à carta, mas depois os que vinham às 8 atrasam-se e os que vinham às 9 adiantam-se e cruza-se ali muito. Portanto, acho que essa gestão foi muito absorvida no Mensagem. Como é que tu foste gerindo a tua vida pessoal, de uma jovem adolescente que vai estudar Sim. cozinha, que se dedica e mergulha no trabalho e que depois vai estagiar para Lisboa, ou seja, foste também saindo dos teus meios? Sim. Como é que foram ficando essas relações pessoais, as amizades, as próprias vivências da adolescência e do Sim. início da vida adulta? Eu acho que essa é a parte mais difícil das escolhas que eu fui fazendo, porque realmente, portanto, eu sou de Viseu, tinha o meu grupo de amigos da secundária, depois fui para Coimbra, criei o meu grupo de amigos da escola de hotelaria, depois fui para Lisboa, as pessoas com que me dei também eram todas deslocadas, ou seja, depois cada um foi indo à sua vida. Eu acho que realmente estas escolhas todas que eu fui fazendo sempre me realizaram muito enquanto mulher a crescer e a desenvolver-se profissionalmente e a ver realmente que estava a progredir. Mas teve consequências nas minhas relações pessoais. Há se calhar 2 amigos que eu mantenho em Viseu, 2 amigas minhas e que são santas, porque eu acabo por
ser muito má também a alimentar estas relações, porque realmente isso sempre foi a parte difícil. Foi eu conseguir ter um ritmo de trabalho alucinante e conseguir estar presente com a minha família, mas depois para além da família tenho os amigos e depois para além dos amigos queria ter um namorado, e isso sempre foi a parte difícil que claramente agora com 27 anos comecei nisto há 10, parecendo que não, pronto a estudar e tudo, foi a parte que eu mais errei a nível de gestão e que se fosse agora Com outra maturidade, claramente faria diferente. Mas na altura é tudo super assoberbante, não é? Do género, estou a conseguir, estou a fazer imensas coisas, estou a progredir, tipo, uma pessoa envolve-se tanto naquilo que nem dá conta. E como eu tinha uma rede familiar que sempre compreendeu imenso, tipo, sempre fui zero cobrada pela minha rede familiar. Os meus pais sempre conseguiam perceber eu não estar no Natal, ou os meus pais conseguiam perceber se calhar fizeram anos este fim de semana, eu só consegui no outro. Eu nunca me senti cobrada. Se calhar se me tivesse sentido minimamente cobrada, até tinha olhado para as coisas com outra perspectiva. E do mensagem para o passo seguinte? Da mensagem para o passo seguinte, na altura o Altis abriu um projeto no Mercado da Ribeira, ou seja, no Time Out de Lisboa, e eu fui convidada para ir na altura como cozinheira de primeira, ou seja, para ficar como subchefe eventualmente do projeto. Foi um passo muito importante na minha carreira, foi uma coisa diferente, não é? Eu saio de fazer cozinha de verdade para ir fazer cozinha de finalização, praticamente, porque no mercado nós tínhamos uma cozinha de produção e nós no mercado em si só terminamos coisas. Mas eu cruzei-me também com um chefe, que é o chefe Celestino, e aquele chefe, naquela altura da minha vida, ele ia como chefe do projeto, juntamente com o chefe João. Aquele chefe, naquela altura, deu-me uma lição de relações humanas, que era o que eu não tinha até agora na cozinha, não é? Eu era cozinheira, pauleira, tipo, sai da frente, bora. E de repente cruzo-me com esse chefe, não acalma a nível de trabalho, mas acalma a nível de, ok, se isto é para evoluir, eu agora tenho que começar a olhar para as coisas, não como uma cozinheira do saio da frente que eu tenho que trabalhar, mas como o que é que precisas, vamos fazer. Não que isto não existisse, mas de um ponto de vista muito mais Mas tornaste isso mais consciente, ponderado, não é? consciente e tudo mais. Cresci imenso nesse sentido, ou seja, a nível de cozinha, organização e metodologia, claro que sim, mas eu acho que o grande crescimento que o Mercado da Ribeira me trouxe foi relações humanas. Mas e a que nível prático? A nível prático de nós numa cozinha crescemos num ambiente em que somos todos iguais. E eu falo para a Diana, como falo para o José, como falo para o Manel, como falo para o Leonardo, como falo para todos. E eu, quando caio no mercado, tenho um exemplo claro de uma pessoa à minha frente com uma liderança em que ele comunica-se de maneira diferente para ter resultados diferentes com pessoas diferentes, que é o que faz todo sentido, não é? Nós somos todos diferentes e nós, enquanto liderança, temos que nos adaptar um bocadinho a isso. E isso foi um trabalho muito bom que eu consegui desenvolver lá. Entretanto, eu passei para subchefe. Também tive a sorte deste chefe fazer uma abordagem, uma apresentação minha muito importante. Portanto, eu nunca senti nenhum problema de me afirmar como chefia ali. E com um excelente exemplo daquilo que é liderar uma equipa. Não é só faz isto e vai para a esquerda. É muito mais complexo que isso. Eu acho que isso traz-me realmente uma destreza e uma sensibilidade muito, muito grande, que eu acho que é muito importante. Eu tenho cozinheiros hoje em dia que, se eu não falar para eles, tipo, oi, bora, meu, tipo, é para fazer não sei o quê, eles nem reagem. E tenho outros que, se eu falar assim, bloqueiam naquele momento e já não conseguem fazer nada. Das cozinhas que eu vinha, toda a gente reagia ao estímulo mais bruto e mais repentino. Essa era a minha abordagem com toda a gente. E esta reeducação de abordagem, de liderança, de sensibilidade, de contacto com as pessoas, foi importantíssimo. E depois, a partir daí? Depois, a partir daqui, entretanto, o restaurante do Mercado da Ribeira fecha, mete-se Covid, assim, aquelas confusões todas que vivemos naquela época, e eu regresso ao Altis de Belém. Nesta altura regresso ao Altis de Belém, claro, com uma perspectiva um bocadinho de o que é que eu vou fazer, vou voltar para aqui, tipo, que estranho, se calhar vou começar a ver outro projeto. Entretanto, a feitoria estava a precisar de pessoas, portanto eu tive que ir ser cozinheira de feitoria um bocadinho por necessidade do restaurante e não na altura nem me tinha passado pela cabeça voltar à feitoria, para ser sincera. Eu achei que o fine dining se calhar para mim estava em pausa e não fazia sentido regressar.
Mas pronto. Mas porque procuravas outra coisa mais descontraída? Sim, porque tinha estado na mensagem, tinha estado no mercado da Ribeira e achava na altura que realmente eu gosto muito do método do fine dining, mas se calhar para já quero estar numa coisa um bocadinho mais E tinhas que idade descontraída. aí? Portanto, eu acho que tinha 22, 23, 22, eu acho. Pronto, regresso à feitoria por necessidade, porque o restaurante realmente precisava de cozinheiros para reabrir e para se conseguir depois do Covid. Ahm, e entretanto o chefe André convida-me para ser subchefe dele. Tudo muito inesperado, porque lá está, eu não estava a contar sequer voltar para a feitoria, agora às tantas é para voltar para a feitoria, agora vou ser subchefe, mas eu pensei, epá, tem que ser. Tipo, tem que ser. Já dei tantos anos, estive aqui tantos anos, por que não? Tipo, isto vai ser uma experiência incrível para mim. Tipo, eu vou voltar a trabalhar com aqueles produtos todos que me fascinaram quando eu entrei aqui, mas agora com imensa E responsabilidade. tinhas esse distanciamento para olhar para essa decisão com essa consciência? Sim, imagina, eu na altura tomei um bocadinho esta decisão quase numa de claro, então tipo, agora o chefe André vai ficar com o projeto, tipo, eu estou aqui, ele está-me a convidar, quase uma de meio que nem posso dizer que não. Eu Sim, sou um sim. bocadinho assim também, já, claro, Posso dizer que não não. posso dizer que não. Então, claro, tipo, o chefe precisa de uma subchefe, Estou tipo, eu maluca. estou aqui, mas tipo, então, nesta fase tão, não é? Nesta mudança tão incrível do restaurante, eu vou dizer que não. Quase que não era uma opção para mim dizer que não, vou ser sincera. Foi incrível, foi muito desafiante. Ahm, mas foi incrível. No outro dia perguntavam-me o peso de ser a número 2 do Michelin. Tipo, não sentia, porque tínhamos um restaurante para reestruturar, uma equipa para alinhar, tipo, tinha tanta coisa para fazer que eu só agora é que olho para trás e penso, pá, foi incrível. O que é que sentes que essa oportunidade também trouxe à tua carreira? Trouxe-me a consolidação de tudo aquilo que eu tinha feito até agora. Portanto, eu já Então novinha que eras ainda, não é? sim, portanto, ou seja, eu já tinha estado na feitoria, já tinha visto tudo, já tinha experimentado, já tinha não sei o quê. Depois tinha ido para a mensagem, ganhei genica, ganhei estaleca, ganhei rapidez. Depois fui para o mercado, ganhei aquela parte, ganhei consciência, não é? Porque isto depois só se trabalha quando se aplica. Ganhei consciência das necessidades enquanto líder e comunicadora e tudo mais. E o feitoria foi eu ter que juntar tudo num bolo muito grande e ter que resultar. Foi eu ter que continuar a acompanhar a parte da cozinha, foi eu voltar muito a fazer bancada que no mercado da Ribeira. Para quem não está a ver e a ouvir, o que é fazer bancada? Que as pessoas podem não Sim, saber. fazer bancada é estar na operação, é cozinhar de verdade, porque às vezes quando chegamos a estes cargos já de subchefe saímos muito da parte boa de pôr a mão na massa. Fazer bancada é ser responsável de uma secção no restaurante, digamos assim. Pronto, eu também por necessidade tive que voltar um bocadinho a essa parte, voltei a trabalhar com imenso peixe, mas também tinha que tratar da parte da organização das encomendas e dos fornecedores e de não falhar nada no restaurante. Também tinha que gerir as emoções da equipa e tinha que gerir as emoções do meu chefe, ou seja, eu era ali, Ainda bem. eu era ali o ponto de encontro de tudo e eu tinha que gerir a equipa e tinha as expectativas da equipa com o restaurante e as expectativas do chefe e o que o chefe queria para a equipa. E isso foi um desafio muito interessante, não é? Porque estávamos numa fase de mudança, eu também estava a descobrir o que é que o chefe André queria para aquilo, e então foi o consolidar de tudo num grande bolo, mas com o apoio de ter um chefe, ou seja, foi consolidar tudo enquanto subchefe. Sempre que eu tinha dúvidas dramáticas nas minhas questões existenciais de cozinha e do restaurante e decisões, eu tinha ali o chefe André super Claro. presente para conseguir Sim, esclarecer sim, as minhas dúvidas e para ele me apoiar, mas ou seja, foi assim o primeiro empurrão para a independência, digamos assim. Uau. E depois eu sou filha de Altis Bloy, portanto eu estava a fazer isto tudo com pessoas que já tinha trabalhado há imenso tempo, que também me suportavam imenso, com as quais eu tinha um carinho gigante, e fez com que aquilo tudo fosse um cocktail muito satisfatório. E que aceitavam a liderança de uma miúda de 22 anos. Aceitaram a liderança de uma miúda de 22 anos. Eu acho que isso também as equipas são um bocadinho aquilo que nós queremos delas, não é? À partida, nós somos o reflexo um bocadinho daquilo que as nossas equipas vão ser. E a verdade é que para o chefe André me escolher a mim, uma miúda de 22 anos ou 23, para ser subchefe do restaurante dele, é porque a equipa dele também está alinhada com isso. Reflete isso, Ou não é? seja, não necessariamente na concordância com a escolha, mas ou seja, reflete que isto seria um procedimento normal. normal. Eu gosto muito do Altis Belém, tenho um carinho muito especial por aquele hotel.
e por a maior parte das pessoas que lá trabalham, e o facto de eu ter essa estrutura, quase que aquela rede de apoio que falamos, ter essa rede de apoio tão bem montada nas várias secções, fez com que o meu trabalho fluísse muito melhor. De feitoria para o exuberante, que salto foi este? Ou foi um passo natural? Foi um passo gigante e um gigante muito esforçado. Quantos anos entre a entrada para a feitoria, portanto, vieste para o exuberante no Altis Porto em 2024? Sim. Portanto, foram aí. Eu tive como subchefe do feitoria 2 anos e qualquer coisa. Eu acho que não chegou a 2 anos e meio, mas andou lá perto. Os meus gaps temporais são sempre assim uma coisa muito abstrata. Mas também és muito nova, os saltos Sim. são pequenos, não é? Eu tive como subchefe do feitoria 2 anos e meio, quase, acho eu, quando surge o projeto do Altis Porto. Bem, e aí a decisão já não foi tão impulsiva como foi há 3 anos e qualquer coisa, quando foi para aceitar ser subchefe do feitoria. Aqui a decisão já foi muito ponderada. Eu nunca sempre fui muito destemida, achava, sim, isto. Eu vou e faço, e pronto, se correr mal também, o que é correr mal? Tipo, se correr mal está lá alguém para fazer correr bem, pronto, sempre levei as coisas com uma certa, muito responsável, mas com muita leveza. Para tomar esta decisão mudei muito, ou seja, já ponderei de uma maneira, tipo, não, tipo, vou ser chefe de um hotel, tem 95 quartos, de um restaurante, tem 60 lugares, mais a esplanada, mais não sei o quê, e pronto, o chefe André continua como chefe executivo do projeto. Eu sabia que teria sempre esse apoio, mas é tipo, a responsabilidade a responsabilidade é minha, não é? Continuo a ter ali sempre um SOS que uso muitas vezes, mas já foi muito ponderado. Primeiro porque eu saí de casa dos meus pais e morava em Lisboa desde os 18, não é? Entretanto, portanto, eu já morava em Lisboa há muitos anos, ia ter que mudar a minha vida para o Porto. Como é que foi essa mudança? Foi sensível, porque eu nem sou do Porto, nem sou de Lisboa, sou de Viseu. Portanto, eu não tinha nenhuma rede cá no Porto, mas tive uma fada madrinha, e tenho, não é? Que é a Sara, e ela ajudou muito A Sara este Roseira? processo. Sim. A Sara, eu digo muitas vezes, sempre que alguém toca nela, que ela realmente foi a minha fada madrinha aqui do Porto. Aliás, conheci-te e conheci outras pessoas através dela. Estava a ser um filme Arranjar a Casa, depois o meu namorado, na altura, isto foi uma decisão tomada por mim, mas claro que fui muito conversada com ele também. E ele decidiu que se mudava para cá também, caso eu decidisse bom companheiro, não é? Sim, caso eu decidisse aceitar este projeto, que ele estava disponível para se mudar para cá. Portanto, já facilitou aqui um bocadinho, mas foi um processo de transição depois muito grande para os dois também. Estavam os dois a mudar de cidade, de emprego, de casa, tudo. Sim. Eu agora é que estou a começar a viver o Porto e as pessoas do Porto. Como é que foram em junho de 2024, não é? Quando vieste, o que é que foram esses primeiros desafios? Imagina, eu vim em junho de 2024 e o restaurante ainda não tinha chão, ainda estava em betão, ok? Começo a trabalhar em tudo aquilo que é, ou seja, já estava em Lisboa a trabalhar remotamente para o projeto do Porto, mas em junho, quando venho, concretiza-se tudo aquilo que é o planeamento de uma abertura, não é? Que é finalizar as encomendas de tudo para uma cozinha, não é? Que vai servir esta gente toda para o restaurante. Portanto, começa a ser fechar as encomendas e começar a receber estas encomendas. E depois é a complexidade de uma abertura que eu não fazia ideia do que era, não é? Toda a gente me dizia: as aberturas são muito difíceis, acho que deves aceitar, mas prepara-te, é muito difícil. Ok, eu não sabia o quão difícil era. É realmente muito difícil, não é? Gerir as pessoas, ainda não temos o espaço físico, As e depois as expectativas, e depois quando é que abre, e depois não abre, depois limpa um dia, depois no dia a seguir já está tudo sujo outra vez, limpa no dia a seguir. Depois chegam as encomendas, depois é confirmar tudo, depois é garantir que fica tudo devidamente guardado, porque ainda temos um hotel em construção, portanto ainda há muito entra e sai. Há toda uma gestão que vai muito para além da cozinha, que eu realmente não dava nada preparada nem à espera disso. Mas eu pela primeira vez estou a fazer algo que nunca vi sequer ninguém ao meu lado fazer. Porque eu tornei-me subchefe, eu já tinha tido subchefes. Eu tornei-me chefe, eu já tinha tido chefes. Eu tornei-me... Portanto, e às tantas estou a abrir um hotel e eu nunca tinha tido o exemplo de alguém abrir um hotel. E foi muito... E agora que passaram estes meses, como é que olhas para trás? Ainda não olho bem para trás. Não? Ainda não olho bem para trás. Não, portanto, nós até agora...
tive aqui muitos desafios, muitos micro desafios, não é? Que fazem um desafio muito grande, que foi, eu tive que formar uma equipa toda, ou seja, não veio ninguém comigo, das pessoas que trabalhavam comigo de Lisboa, não veio ninguém para aqui, ou seja, eu não tinha ninguém que já conhecesse o meu modelo de trabalho, portanto eu tive que pegar nas pessoas que tínhamos e moldá-las àquilo que seria o meu modelo de trabalho e aquilo que queríamos fazer lá, e isso é muito desafiante, não é? Porque Quando estás num negócio que tens que dar pequenos almoços, almoços, jantares, jantares, o restaurante. room service e tudo aberto, sim. É uma cozinha que está preparada para funcionar 24 horas por dia, a verdade é esta, não é? Claro que à noite temos só uma pessoa que faz essa parte e que faz outras coisas dentro do hotel, o caseiro, Cozeiro do hotel. o caseiro, mas, portanto, é uma estrutura que tem que estar preparada para isso mesmo, não é? Para trabalhar 24 horas por dia. E realmente esta parte da formação do zero foi muito novo para mim. E agora o que é que tu esperas desta nova realidade no Porto, a chefiar um hotel e uma cozinha? É assim, eu neste momento só consigo esperar ter clientes muito satisfeitos. Eu quero mesmo ser um dos melhores restaurantes do Porto, que é um desafio difícil porque há muitos muito bons, não é? Já tive a oportunidade de ir conhecendo alguns, mas eu quero realmente marcar o Exuberante como um restaurante muito bom no Porto que as pessoas nem pensem duas vezes antes de recomendar. E esta é é a preocupação de toda a equipa agora constantemente. Portanto, o Grupo Altis é a primeira vez no Porto, não tínhamos, ou seja, não éramos conhecidos. O Exuberante é um restaurante dentro do hotel que já por si só traz aqui alguns entraves. E eu quero quebrar esse gelo todo para que as pessoas venham ao Exuberante, que gostem, percebam que aquilo é super descontraído, tipo, é uma cozinha de partilha, é para as pessoas estarem sentadas, temos sofás, é para as pessoas estarem sentadas, descontraídas, a comer, a rir, a ser felizes e a partilhar comida. E que a comida seja mesmo, mesmo muito boa. Porque eu acho que nós voltamos aos restaurantes por muita coisa, mas voltamos para comer. No fim de tudo, Sim. voltamos para comer. E portanto, eu quero mesmo que a comida seja muito boa e que o restaurante seja conhecido pela cozinha muito boa que temos. E as coisas que tu tens comido no Porto, o que é que queres voltar a repetir? Eu tenho comido muito pouco fora, Sim, porque sim, não não tenho dá tido a tempo. oportunidade. Agora é que começo a ter. Mas do pouco que eu já fui comendo, eu quero muito voltar a comer a batata com gamba do Pata Gorda, a francesinha da Pata Gorda. Pá, fenomenal, fenomenal, gostei muito. Pronto, gosto muito da Lídia e gosto muito da comida que Da ela Lídia Braz do faz. Tramontana. Sim, o cuscuz de Bragança com o pato dela é assim, para mim é. E estes são assim os dois que não me saem da E na cabeça. tua cozinha, o que é que distingue a tua cozinha, a tua forma de cozinhar? Há alguma coisa que possamos olhar e dizer, não, isto é a cozinha da Rafaela? É uma pergunta muito difícil. É uma pergunta muito difícil. É assim, nós no Exuberante decidimos ter uma carta 90% vegetariana, sem muito aparato à volta disso. Nós temos proteína na mesma, temos carne, temos peixe, temos marisco, mas são umas 5, 6 opções e o resto da carta é vegetariana. Mas é vegetariana porque nós acreditamos verdadeiramente no potencial dos vegetais? legumes e dos vegetais com que estamos a trabalhar e queremos que isso seja democratizado de uma maneira que a pessoa está a comer e não está a pensar que é vegetariano ou se é vegetariano, está a comer e está a adorar. Nós continuamos inseridos dentro de um hotel e isto é muito importante em consideração. O hotel tem 95 quartos, pressupõe-se que podem estar ali 180 pessoas e o restaurante tem que ser um bocadinho democrático Claro. também, não é? Porque eu tenho, enquanto chefe de cozinha, a responsabilidade de conseguir cumprir com as necessidades do cliente que está no meu hotel. E eu tenho clientes no hotel que às vezes vão querer só comer bife com batata frita. Claro. E eu tenho bife com batata frita para eles. Boa. Se tu pudesses deixar uma relíquia do teu enxoval, que pode ser metafórica ou literal, para a próxima geração de cozinheiras, o que é que seria? Ok. É assim, eu gosto muito de azeite. Pronto, há esta parte toda. O meu pai tinha um lagar de azeite, portanto eu sempre criei muito naquele ambiente, cresci muito naquele ambiente do fruto, da produção e tudo mais. E eu deixava o nosso azeite, que é ótimo, mas dentro de um galheteiro super específico que eu não sei se aquilo tem história assim
daquele objeto ter criado, mas é um objeto super específico que havia na casa do meu avô, na casa do meu pai, na casa dos meus tios-avós. Então havia dias que, de género, acabou o azeite, casa do Reis Espetos de Pau, e eu ia com o galheteiro ao lagar, encher quase diretamente Sim, da bica onde saiu o azeite, e eu acho que esse era o objeto que eu deixava, porque o objeto em si tem mesmo simbolismo para mim, e eu acho que azeite é um ingrediente fenomenal. E nós estamos num país de azeites Verdade. incríveis. Obrigada. Eu tenho uma surpresa que não é azeite, mas que acompanha bem com azeite. Queres ver? Quero. Muito. Tadá! Então temos aqui uma tabuinha de queijos, uma tabuona, na Uma verdade, tabuona. não é? Sim. De Castelões, que é, não sei se sabes, mas é o rei dos queijos curados desde 1989. Não sabia, mas eu estou a aprender muito aqui hoje. Portanto, Nós também estamos a aprender imenso contigo. Então o meu desafio é provarmos, temos aqui o original e o cura especial com casca de pimentão, provarmos e depois dizer-nos o que é que tu farias com cada um deles para a nossa equipa, ou com um só. ok. Para onde é que sugeres começar? Se calhar pelo tradicional. Eu gosto. Tu gostas? Já Sim. tinhas provado? Este é o queijo da casa das avós, não é? É o queijo da casa Claro, de toda a gente, eu que também eu- concordo. Claro que sim. Muito bom. Provamos este? Então o que é que farias para nós? Eu amo croquetes, empadas, salgadinho. Sim. Eu amo. Eu acho que eu faria um croquete de vegetais recheado deste queijinho. Acho que ia que combinar bom. super bem. Também acho. Mas cá com o original? Com o original. Ok. Também é mais suave, não é? Sim. Este é assim um bocadinho mais apimentado. Sim, mas o teorzinho de sal acho que ia combinar perfeitamente Pois é. para ter aquela surpresa do. Aquele bite perfeito. Sim, Que bom. sim. Obrigada. Eu adoro fritinhos, quem não, não é? Eu também adoro o fritinho. Exato. E também adoro que vocês estejam aí desse lado a acompanhar-nos. Obrigada por terem assistido a este episódio. Muito obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo Gostei convite. mesmo muito. Adorei. Obrigada. Nós agora vamos poder continuar a conversar. Vocês é que não, mas podem continuar a fazer like, a deixar 5 estrelas se nos estão a ouvir no Spotify. Se nos estão a ouvir no YouTube, podem subscrever o canal, ativar as notificações, fazer like neste vídeo e deixar um comentário sobre o que é que acharam deste episódio, se já foram ao Exuberante, se querem ir lá experimentar. E podem seguir-nos nas redes sociais em Canal Pança, no Instagram. Podem seguir também o Exuberante, o Altisporto, a Rafaela, nas suas redes sociais, que nós vamos deixar tudo aqui na descrição. Obrigada por tudo e obrigada também à Castelões por nos ajudar a trazer este programa até vocês. Beijinhos, tchau, até para a semana.